Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Iremos estudar a parte de leis ponderais e a introdução de cálculos químicos. Eu me chamo Raquel da Silva Xavier e vamos começar a aula. A lei de conservação de massas, ela é uma lei extremamente importante, principalmente para as equações e reações químicas. O que diz essa lei? Quando uma reação química é realizada em recipiente fechado, e eu quero chamar a atenção de vocês para essa parte de recipiente fechado, a massa dos produtos é igual à massa dos reagentes. Então, em uma transformação química, o que eu tenho antes da reação é chamado de reagentes, o que eu tenho depois da reação é chamado de produtos. A massa que eu tenho no começo é igual à massa que eu tenho no final. Por exemplo, eu tenho a reação ali de decomposição da água, formando gás hidrogênio e gás oxigênio. Se inicialmente eu tenho a massa de água de 18 gramas, ao final dessa reação de decomposição, eu também preciso ter os mesmos 18 gramas, e que estarão separados em 2 gramas para a massa de gás hidrogênio e 2 gramas para a massa de gás oxigênio. A lei de conservação da massa é também, usualmente falada, entre as pessoas como na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Quem anunciou essa lei foi Lavoisier, que também é considerado o pai da química moderna. E, em outras palavras, na natureza eu não posso criar matéria e nem destruir matéria. Lavoisier fez vários experimentos, principalmente com reações de combustão ou de queima, e sempre em sistema fechado. Então, ele introduziu a ideia de balança nos experimentos químicos para eu poder contabilizar quanto eu tinha nos reagentes e quanto eu obtive nos produtos. Mais um exemplo, então, com relação à reação de decomposição da água, essa conservação das massas também se deve à conservação do número de átomos que eu tenho envolvido ali, como nós vimos na parte de balanceamento químico. Então, a água, 2 moléculas de água, ela vai se decompor em 2 moléculas de gás hidrogênio e 1 molécula de gás oxigênio, para eu também conservar a quantidade de átomos que eu tenho nos reagentes e nos produtos. Por que é tão importante essa parte de recipiente fechado? Por que eu tenho que fazer essas reações e percebo a lei de conservação de massa em sistemas fechados? Porque se eu fizer essas reações em sistema aberto, eu posso ter, por exemplo, a formação de algum gás e esse gás escapar para a atmosfera, como está aparecendo aí para vocês. Eu tenho, então, inicialmente uma solução de ácido nítrico e uma determinada massa de carbonato de potássio. Adiciono o carbonato de potássio à solução que contém o ácido e, ao final, eu vejo, então, que a minha massa é menor do que a minha massa inicial. Tudo isso porque vai haver a formação de ácido carbônico, que nós vimos que se decompõe, é um ácido instável e se decompõe rapidamente em água e CO2. CO2, então, sendo um gás, ele vai ser liberado para a atmosfera, então eu não consigo contabilizar quanto de gás carbônico que foi formado, pela balança. Por isso a importância de se fazer, então, as reações químicas em sistema fechado, tá? Mais um exemplo. Quando eu queimo a palha de aço. Quando eu queimo a palha de aço, o que acontece? A incorporação de gás oxigênio, porque é uma queima, é uma combustão, de gás oxigênio no ferro. Então, vai formar óxido de ferro 2, e a massa desse óxido de ferro, aparentemente é maior, porque eu não consegui contabilizar a quantidade de gás oxigênio que eu absorvi para a formação dessa substância que é o óxido de ferro 2. Então, aparentemente, a massa formada ali é maior.
né? Mas, na verdade, a gente sabe que a lei de conservação de massas, né, a lei de Lavoisier, ela é válida independente de quais sejam as condições, tá bom? Uma outra lei ponderal importante é a lei das proporções constantes. O que isso quer dizer? Que não importa quais sejam as substâncias compostas, em que reação que elas estejam, sempre vai haver a mesma proporção. Novamente, com o exemplo da reação de decomposição da água, se eu tiver, então, uma massa inicial de água de 9 gramas e essa massa sofrer decomposição, vou ter a formação de 1 grama de oxigênio e 8 gramas de hidrogênio e 8 de oxigênio. Se eu dobrar essa massa, eu vou ter que dobrar proporcionalmente para todas as substâncias envolvidas na minha reação. Então, serão 2 gramas de hidrogênio, 16 gramas de oxigênio. Se eu pegar e triplicar aquela massa inicial, eu também vou ter que triplicar a massa de todos os envolvidos na minha reação. Então, numa reação química, as proporções, elas se mantêm. Por isso, a importância do balanceamento das reações químicas e daqueles coeficientes estequiométricos. Quem propôs, então, essa lei foi Proust. Proust, então, disse que certa substância composta, seja obtida de fontes naturais ou produzidas em laboratório, sintetizadas em laboratório, sempre é formada pelos mesmos elementos químicos numa mesma proporção em massa. Então, a água, né, o H2O, é sempre a mesma proporção, 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. E numa reação química, isso vai se manter. Essa mesma proporção, ela se mantém. Então, na reação de decomposição da água, que a gente está usando como exemplo nessa aula, o que acontece? Se eu tenho 2 moléculas de água, eu vou formar 2 moléculas de gás hidrogênio, 1 molécula de gás oxigênio. Se inicialmente eu tenho 4 moléculas de água, eu vou formar 4 moléculas de gás hidrogênio e 2 moléculas de gás oxigênio. Essas proporções, elas se mantêm constantes. Dando início, então, ao nosso estudo de introdução de cálculos químicos, a gente vai ver a grandeza quantidade de matéria, que até pouco tempo atrás as pessoas chamavam de mol. Mas o nome certo dessa grandeza é quantidade de matéria. No SI, no Sistema Internacional de Medidas, como vocês devem já ter visto lá na física, existe uma série de grandezas e a quantidade de matéria é uma delas. Essa é uma grandeza química. Essa grandeza, então, ela tem um símbolo, que é o mol, e também tem uma unidade que também é o mol. Por isso as pessoas confundem muito quantidade de matéria com o mol. E pode se chamar das duas formas, tá bom? O que é, então, esse bendito do mol? Aguarde um pouquinho, que até o final da aula eu vou falar com vocês. Antes, a gente precisa ver o que é a constante de Avogadro. Avogadro, que é esse que está aparecendo aí para vocês, ele, estudando os gases, ele descobriu que, independente do gás que fosse colocado, a quantidade de partículas que ele tinha dentro de uma determinada massa era fixa, era a mesma quantidade. Era a mesma quantidade de partículas. A essa quantidade que foi dada a quantidade de matéria, ou mol, e esse número de partículas é o que a gente chama de constante de Avogadro, que é o valor de 6,02214 vezes 10 a 23 mol por mol. Ou seja, a gente, né, como esse número é muito grande, a gente costuma fazer uma aproximação de 6 vezes 10 a 23. Então, 1 mol sempre, independente do que seja, sempre vai ter a mesma quantidade, que é esse 6 vezes 10 a 23. Fazendo uma analogia, a gente pode pensar, por exemplo, na dúzia, que é
o que a gente usa bastante nas feiras, né, nos supermercados, quando a gente vai comprar frutas ou ovos, a dúzia não é sempre 12, independente do que seja? Ah, se eu estou falando de uma dúzia de ovos, são 12 ovos. Se eu estiver falando de uma dúzia de banana, são 12 bananas. Se eu estiver falando de uma dúzia de laranjas, são 12 laranjas. O mol é a mesma coisa, a grandeza, a quantidade de matéria. Um mol sempre vai ter 6 vezes 10 a 23 entidades ou partículas das quais eu esteja falando, tá? Uma outra analogia que a gente pode fazer também é com relação à resma. Eu não sei se todo mundo sabe que quando você compra papel, é muito comum você comprar pela quantidade de resma, né? Que é aquela quantidade de 500 folhas, né? Quando você compra o papel A4. Então, uma resma é sempre 500 unidades, tá? A gente costuma usar isso muito para papel, mas eu posso usar para qualquer outra coisa. Como a gente viu, então, anteriormente, um mol de qualquer coisa sempre vai ter a mesma quantidade, que é 6 vezes 10 a 23. Então, se eu estiver falando, por exemplo, de mol de átomos, né, de carbono, por exemplo, um mol de carbono tem 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Se eu estiver falando de um mol de alumínio, vai ter 6 vezes 10 a 23 átomos de alumínio. Se eu estiver falando de moléculas, assim como é a da água, um mol de água vai ter 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Se eu estiver falando de íons, íon sódio, por exemplo, um mol de íon sódio, 6 vezes 10 a 23 íons de sódio. Se eu estiver falando de elétrons, um mol de elétrons, 6 vezes 10 a 23 elétrons. A quantidade é fixa e é a mesma. Lembrando que Avogadro estudou isso para os gases, mas a gente fez uma extrapolação para qualquer estado físico da matéria. Com isso, a gente ainda precisa falar de uma outra grandeza que é importante, porque lembra que Lavoisier introduziu a ideia de peso, né, de usar a balança nos experimentos químicos? Então, aqui fica é importante a gente também saber que, né, se você já foi a um laboratório químico, você viu que um instrumento mais simples que tem no laboratório é a balança. Então, é fácil de você perceber isso. A balança, então, ela vai medir uma determinada massa e, se eu tiver uma quantidade de grafite, carbono grafite, por exemplo, essa quantidade, nessa porção de carbono grafite, vai ter 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono, né? Então, essa quantidade é 1 mol. Mas a massa para tudo isso, que é o que realmente eu consigo medir na balança, porque não existe nenhum equipamento que meça a quantidade de matéria, e nem, né, eu não vou ser louca de ir contando a quantidade de átomos que tem ali dentro, porque a quantidade é muito grande. A massa que eu consigo pesar são 12 gramas. A massa na verdade, desculpa, a massa é 12 gramas. O que isso significa? Né? Da onde que vem esse 12? Esse 12 vem lá da tabela periódica. Então, com relação a todos os elementos químicos da tabela, eu sempre tenho uma massa que está associada, e essa massa é uma massa que a gente vai medir na balança, que é uma massa em gramas, e aí essa massa eu vou chamar de massa molar. Então, quanto equivale um mol se eu tiver um átomo? Por carbono, eu fui lá na tabela periódica, pesquisei e encontrei que são 12 gramas. Um mol de enxofre, 32. De cobre, 64. De chumbo, 207. De mercúrio, 201. E em todas essas porções, né, sempre tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Se eu estiver falando de um mol de moléculas, ali eu tenho como exemplo a água, o etanol, a glicose e a sacarose. Então, as porções, percebam que são diferentes, mas em todas elas eu sempre tenho 1 mol, que é a grandeza quantidade de matéria. O número de moléculas é sempre o mesmo, 6 vezes 10 a 23, só que as massas sofrem uma variação, porque depende de qual substância que eu estou falando. Se eu estiver falando da água, essa massa é 18. Se eu estiver falando do etanol, essa massa é 46, do glicose 180 e da sacarose 342.
Fiquem aí, porque nos próximos vídeos você vai aprender a calcular a massa molar. Beijo, pessoal, até a próxima!